Olá, queridos cashbackers! Sejam muito bem-vindos a mais um Cashback Hype. Eu sou Edu Schneider e hoje nós vamos falar do novo filme da Netflix que está causando muito barulho aí, que é Frankenstein, dirigido por Guillermo del Toro. Pesquisei a pronúncia certa, John, para falar o nome Olha certo aí. aqui, né? Guillermo del Toro. É isso aí. Eu já Nosso querido diretor adianto, mexicano. eu já adianto que eu vou falar Guilhermo mesmo, igual todo mundo, É, porque essa é pronúncia isso. é complicada. É isso aí. Se ele fosse argentino, né, como Andy Muschietti, né, que é um dos pupilos dele aí, seria Guillermo, né? Aí seria Guilhermo, em Jesus. castelhano seria Guillermo, mas se fosse brasileiro era Guilherme mesmo, né? Era mais fácil, mas vamos lá, né? E como já se apresentou aí, tô com meu amigo aqui, John Souza. Olha aí, It's Alive. Não tá no filme, infelizmente. Eu tava esperando ver se o Oscar Isaac ia fazer isso. Não tá no livro também, então não tem problema, mas é muito clássico. Até no material promocional, a Netflix sempre divulga como It's Alive, né? Estamos ao Uhum. vivo, está vivo. Tô animado, cara. Tô animado porque eu reli o livro, né? Já tinha lido há muitos anos atrás. Li o livro de novo. O filme, acho que tem muita coisa bacana pra gente comentar. E tô feliz, cara. Tô feliz. É isso aí. Então, aumente o som e se prepare, porque o hype já vai começar. Take one. Fine. Está no ar Castback. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra, o famoso spoiler. E é isso, meu amigo. Hoje vamos falar desse filme aqui que já teve muitas versões, né? Um livro bem antigo da Mary Shelley, né? Você que até leu aí, releu recentemente, né? A gente vai trazer muito aqui também esse paralelo com o livro dela, que é um livro, né? Um clássico aí, né? Que já foi adaptado para o cinema, para série, para televisão milhares de vezes. Vou até te dizer, uma das minhas versões favoritas é um filme de comédia, que é o Jovem Frankenstein lá Olha do aí. Mel Brooks, que é maravilhoso, né? Com o nosso querido Gene Wilder ali, né? Maravilhoso ali, engraçadíssimo, né? Um dos filmes que lança o Gene Hackman, cara. Gene Olha Hackman só, aparece, ele cara. faz uma pontinha lá. Eu até nem reconheci na primeira vez que eu vi, porque tá o Gene Hackman novinho. A gente já tá acostumado, né, de olhar o Gene Hackman como um velho, né? Se a gente olha assim, ele Sim, já sim. nasceu. Parece que ele nasceu velho, com aquela cara carrancuda dele. Já nasceu com 1,90 m de altura, né? Parece, né? Então, ele tá bem novinho ali, pô, é mó barato ali. Mas, cara, né, várias adaptações, tem a do Boris Karloff, né, que meio que definiu né, o formato do que era o monstro do Frankenstein, né? Uhum. Então, né, e que depois foi se transformando. Você vê que nesse filme é bem diferente, né? O visual, assim, é bem legal. Se fosse o mesmo visual, sei lá, ficaria meio esquisito, né? Porque meio que já se associou uma coisa meio de comédia, né? A Sim. coisa daquele visual clássico, assim, do Frankenstein. Mas eu fiquei, cara, a gente vai falar sobre o filme aqui, tem muita coisa bacana aqui, mas, cara, é um baita de um projeto da Netflix aí, né? Que passou no cinema, né? Até porque vai querer concorrer a premiações. Quase que certamente ali em parte de figurino, maquiagem, né? Vai concorrer aí a algum Oscar, acho que não tenho dúvida. Então tem aquele períodozinho, tem que ter a janela, né, de exibição lá em Los Angeles, né, para poder concorrer ao Oscar. E passou até aqui no cinema do Brasil também. Quem teve a Sim. oportunidade de assistir, cara, né? E até isso a gente vai discutir também, né, John? Porque teve muita diferença de quem assistiu no cinema e a gente que assistiu no streaming, que você tem uma compactação que prejudica muito o que a obra queria mostrar ali por si só. Então tem muita coisa bacana aí pra gente discutir, além do livro, como a gente falou, né? Sim, sim. Eu vou te falar que eu tive a oportunidade de assistir, infelizmente eu não consegui, né? Porque oportunidade? Porque tem um Uhum. cinema que fica a 6 minutos da minha casa, a pé, e ele passou, chegou a passar uma sessão só, naquele esquema que a gente sabe que é, mas eu tive, né, a oportunidade, infelizmente não consegui ir por conta de trabalho e, enfim, Uhum. 500 coisas pra fazer. Mas assim que lançou, cara, no dia 1, eu já até mandei mensagem, falei, cara, o que você acha de a gente fazer? Eu sei que você gosta bastante do Del Toro.
Falei, cara, o Uhum. que você acha? Acho que dá pra gente fazer. Tava animado, assim, como você falou, o projeto em si era algo que animava. Porque, primeiro, quem conhece o cinema do Del Toro, eu não sou um super fã do Del Toro, tal, eu nunca fui muito fã assim de monstro, terror, essas Uhum. coisas. Mas Uhum. sabe que isso de cara é um casamento perfeito, porque o Del Toro combina com essa estética gótica, que a Mary Uhum. Shelley traz no livro dela muito bem essa ambientação, e combina com monstro. Fato, né? E aí você tem o Del Toro fazendo um filme de monstro gótico, você fala, cara, isso é perfeito, talvez a gente tenha aí a adaptação definitiva do Frankenstein, né? Então eu fui bem animado pra ver o projeto, pra, né, saber o que que o Del Toro tinha feito. Fiquei surpreso com muitas coisas, assim. Eu acho que de cara, pra gente não se adiantar muito, mas de cara, a essência, tu consegue sentir total a vibe do livro. Parece que realmente o livro Uhum. foi pra tela, tirando algumas mudanças bem drásticas, assim, no miolo da Uhum. história, né? Mas tu consegue sentir total a vibe assim do livro, toda a questão gótica. Bom, parte técnica, o Del Toro arrebenta. Visual, Uhum. cara, é Uhum. absurdo o que esse cara fez. Assim, ele usou e usou bastante esse dinheiro da Netflix aí, né? Ele Uhum. usou com gosto esse dinheiro. Acho que ele pediu, a Netflix deu, ele falou: "Ah, então eu vou usar com vontade". E a gente consegue ver isso. É uma pena, igual você falou, o filme do cinema pra nossa casa, né, pra televisão. Eu tenho uma televisão que tá até aqui atrás, que é uma televisão grande, que é uma televisão em 4K, mas ainda assim você perde muita coisa, porque a gente tá falando Uhum. de internet, né? Então talvez no dia minha internet não está tão boa, já dá uma baixada na qualidade. Uhum. Questão do som também, né, que é o som da televisão, o Enquadramento. enquadramento, tem várias questões do filme, se eu não me engano, foi até pra IMAX, então assim, o IMAX já não tá Uhum. aqui, né, já é Uhum. outro formato, e isso a gente Exato. acaba perdendo, mas eu gostaria, Edu, antes da galera vir, né, falar assim, ah, mas a Netflix sempre acabando com o cinema, ah, mas caramba. Não. Galera, tem que entender que, primeiro, o Del Toro não é um diretor rentável. Então, talvez Sim. se não fosse a oportunidade da Netflix, e quando ela tá certa a gente tem que defender, esse filme Uhum. nunca nem veria a luz do dia. Entendeu? Não. Nunca. Com Ah, esse mas é um dinheiro gasto, projeto. jamais. É um projeto do Del Toro. Mas quem que investiu num projeto desse, cara? Num Sim. projeto que foi caro, ainda não revelaram, mas a gente pode ver que foi bem caro, e ele fez o que ele queria, sabe? Teve Uhum. liberdade criativa total, e ele fala Uhum. isso, né? Então, pô, bacana pela Netflix por ter aberto essa porta, né? Uhum. E a gente poder ver aí na integralidade a Uhum. mente do Del Toro tocando nessa história aí, cara. É, não dá para demonizar o streaming. Vamos bem É. lembrar. Você bem destacou aí, John, a questão do Guillermo Del Toro, né? É, que não é um diretor, né, de grandes bilheterias, tal, com raríssimas exceções ali, né? Um Pacific Rim ali e tal. Uhum. Assim como tem outro diretor que atualmente só faz filme para streaming, que é o nosso queridíssimo, aclamado, né? O senhor cinema aí, Martin Scorsese. Exatamente. Né, que é um cara que também não é rentável, também com raríssimas exceções ali, de um Lobo de Wall Street da vida, né? Mas não é um diretor de grandes bilheterias, e ele teve que migrar para o streaming porque os estúdios não estavam mais investindo a grana que ele merecia para construir o tipo de filme que ele quer construir, né? Filme de qualidade, com Sim. esmero técnico que eles gostam de fazer, com takes assim bem audaciosos. O Del Toro em construção de cenário aqui, ele usou muita grua ali para filmar, e aí precisava de um cenário móvel, tirar algumas partes para poder movimentar a câmera. Isso mostra muito no documentário, esse documentário que tem na própria Netflix de 45 minutos sobre o filme, que é sensacional para quem é um ótimo complemento para quem assistir ao filme, cara. Assista ao filme e logo depois coloque no documentário, porque você vai ficar deslumbrado com o que o Del Toro faz ali, porque é um cara que gosta muito de cinema, né, John? Assim Isso é como a gente, inegável. né? Você vê que o cara estuda, né? Eu sei que você vai trazer muita coisa aí, até coisa de anime que ele foi Uhum. pesquisar, de formato, né, que ele gosta e tal. Então ele trouxe coisas assim de diversas artes, a pintura. Você tem de outros filmes também, inspirações de filmes do cinema ali. A gente vai mencionar aqui os filmes que ele se inspirou para fazer algumas cenas ali. Eu até comentei com o nosso amigo Caio lá, né, o nosso assinante aí, amigo, sobre algumas cenas que a gente vai comentar mais pontualmente aí, que, né, essa cena aqui específica você coloca lado a lado, assim, com outra cena de um outro filme que a gente gosta muito, que Del Toro também gosta, que é muito igual ali, né, e fica muito bonito. Mas, cara, como é já característico aqui do Cashback, da gente não tem como, a gente tem que falar de película, esse filme tinha que ser filmado em película, né? Vamos ser Pelo sinceros, amor de né, John? Deus, né, cara? Seria Perdeu-se muito bom, muito, velho.
perdeu-se muito, até por questão da coisa do gótico, das cores ali. Eu acho que se Sim. perdeu muito. E aí fica estranho, né, John? Porque você tem um cenário real e muitas vezes que ele fez questão de construir cenários gigantescos, como a cena do barco, a cena do laboratório e tal, que são cenas emblemáticas. E é até interessante, né, porque o laboratório, né, até por questão de outras mídias mesmo, foi se, né, perpetuando e chegou nesse formato do laboratório e tal, mas isso no livro não é descrito, né, John? Você que leu aí agora, o livro ele é bem en Uhum. passant, ele não Sim. fala muito de como que é a caracterização ali, né? Então, só que aí, por conta de ter filmado no digital, mesmo sendo com cenários reais, John, tem vezes que parece que não é real, parece que é um CGI. Sim. Até porque, por conta dessa compactação da Netflix, se perde muito em qualidade de imagem. Esse filme pede muito a imagem ali no talo, né? Então, cara, um Spielberg da vida que gosta de filmar em película, tal, o Nolan que gosta de filmar em película e tal, né? O Denis Villeneuve, são Uhum. diretores aí, né, contemporâneos ali do Guillermo del Toro, não o Spielberg, que é já mais da geração antiga, mas são diretores que gostam da película justamente para dar essa verossimilhança ali. Sim. Tudo bem que é um filme que, cara, é fantasioso, né? Você tem Uhum. uma criatura ali que obviamente não existe e tal, né? Tem uma base científica ali, né, na história e tal, mas não é uma ciência real e tal, né? Que consiga né, se confirmar ali. Mas, cara, eu acho que se perdeu um pouquinho. O filme tem um visual, como você falou, lindíssimo, cara. Você fica deslumbrado vendo ali determinadas cenas. Mas se fosse na película, teria sido mais sensacional ainda. E vendo no cinema, talvez quem assistiu no cinema, o pessoal aí que está ouvindo a gente, está vendo, comente aí quem foi assistir no cinema, se você teve uma impressão diferente, porque eu só vi comentários assim, mas não de pessoas que eu conheço. Eu gostaria que as pessoas comentassem como que foi essa experiência no cinema, porque eu acho que no cinema talvez estivesse mais perto daquilo que a gente estava querendo, né, John? Uhum. Sim, sim. Eu acho que com certeza a diferença ela deve existir, isso é fato, né? Porque a distribuição, como você comentou, não tem a compressão, né, cara? A compreensão que você faz do. A compressão é desgraça. Compressão que você faz do. Para você disponibilizar, porque você imagina que esse filme ele tem que estar numa televisão de 70, 80 polegadas e tem que estar no meu telefone também. Uhum, Entendeu? Às vezes o cara coloca até no Apple Watch, não sei lá como. Então, assim, o filme ele é outro, cara. É outra questão, saca? Os bits diminuem. Tem várias questões envolvidas. Agora que você comentou da produção, eu acho que realmente isso foi uma falha, e a gente tem que nomear, realmente, é o diretor, né? Não tem pra onde correr. Foi uma falha do Del Toro, porque assim, tem cenários, o cenário do laboratório, eu não tenho o que falar, cara. O cenário é é muito espetacular. bonito, como você comentou no livro. Pouco se fala da parte científica, né? Então você sabe que ele fica fascinado por isso e ele estuda, ele rouba cadáver e ele encontra de alguma forma como acender a fagulha da vida, né? Que nos livros, nas adaptações sempre acaba levando a questão do raio e eu achei muito curioso porque no livro eu não lembrava disso. No livro não fala necessariamente que é o raio, que é a eletricidade. Uhum, Ele só fala que ele descobriu a centelha da vida lá, como acender. Então você pouco importa, até porque a mensagem da Mary Shelley não tem nada a ver com transformar cientificamente um cadáver num ser vivo, né? Mas sim uhum, a mensagem por trás disso tudo. E nessa parte o Del Toro realmente preenche muito bem. Você vê que o Victor é um cara estudioso, né? É um cara que não tem pudor nenhum. Então ele tem cadáver na mesa e às vezes ele tá nu fazendo as coisas, ele tá com a mão cheia de sangue dos outros e passa na cara. Você vê que ele já perdeu assim a sensibilidade, né? Ele vai cortando as pessoas, o laboratório tem uma hora que tá cheio de pedaços de gente, né? Então isso ele consegue transpassar muito bem, é exatamente como você imagina no livro que seja. Saca, pedaço de corpo, mosca pra todo lado, aquele cheiro nojento que parece ter, né? Ele levando os pedaços de corpos ali num saco, jogando fora. Toda essa estética, cara, casa perfeito com o que o Del Toro faz, né? Agora, uhum. quando você olha, por exemplo, pro navio, que eu fiquei surpreso em saber que esse navio realmente foi construído, porque, cara, não parece. Parece que é um navio qualquer de CGI, entendeu? Uhum, Principalmente porque você tem uma névoa em casa, na televisão, fica uma escuridão, um breu, entendeu? Você não consegue ver nada, você não consegue ver a ponta do navio, entendeu? uhum, Quando você faz algo prático, é justamente para tu ter uma profundidade e riqueza de detalhe. Então, se eu tô aqui uhum, no final do navio, eu tenho que ver a outra ponta, saca? Mas tá uhum, tudo escuro pra lá, entendeu? Tá um breu, tá todo mundo com o candeeirozinho ali,
Então eu acho que isso realmente foi uma falha, assim, ficou... Ah, beleza, teve todo um esmero, mas a gente não viu, não transpassou, né? Pra mim, aqui em casa, eu não consegui ver nada disso. Mas ainda assim, cara, vestido, cabelo, sabe? Desde as luvas que são colocadas na mão do Victor, uma luva bem vermelha, que ele tem bem carmesim mesmo, dá uma estética sensacional. Cara, a Mia Goth é o casamento perfeito com o Del Toro. É assim, é o diretor... E a criatura perfeita pra estar com ele é a Mia Goth. Você vê que ela tem essa vibe, não é à toa que o sobrenome da mulher é Goth mesmo, porque ela tem essa vibe gótica total. Ela consegue ser esquisita, ela consegue ser doce, consegue ser linda, né? Consegue. Nossa, cara, ela transparece muito bem. Outra coisa que pra mim foi um choque, Edu, já entrando um pouquinho mais nessa parte técnica, é que eu não tinha reparado que ela fazia 2 personagens no filme, cara. Sim, faz a mãe Ela do faz Victor a também. mãe do Victor, cara. E eu fiquei em choque, porque eu fui assistir o filme, aí eu fui ver o Twitter e tal, e aí apareceu uma foto que estão divulgando bastante, elas lado a lado, né? E é Com ela 2 sobrancelha. vezes, cara, ela com sobrancelha e ela sem. Aí não, Mia Goth, tal, que interpretou a Elizabeth Highlander e interpretou caramba, esqueci o nome agora, a Clary Frankenstein, que é a mãe do Victor. Eu falei, cara, não é possível. Eu não reparei, e eu não reparei, cara, vou ser sincero. Eu notei uma semelhança e falei, nossa, encontraram uma atriz parecida, né, com a Mia, até porque nos livros, e essa é outra principal diferença, que pra mim foi uma surpresa, porque eu também não lembrava disso, nos livros, a Elizabeth, né, que no filme é noiva do irmão, na verdade é uma irmã de criação do Victor. Né, eles cresceram juntos, ela meio que foi adotada pela família Frankenstein, e eles crescem e têm amor mútuo um pelo outro. No livro é uma situação muito mais, bem diferente, assim. É até bonitinho, porque é um amor confesso entre os dois, e eles ficam longe um tempo e ficam se conversando por carta. Tem todo uma outra estética. Aqui, ela é talarica, né, do irmão. Eles bem que nem é muito talarica, você vê que ela não tá nem aí pro relacionamento, né? Ela repulsa. Quem gosta mesmo é o Victor, que é até esquisito. Não tem química entre os dois ali. Não sei se foi proposital, mas não tem Foi proposital. química nenhuma entre o Oscar Isaac e a Mia Goth, né? Ela rejeita ele. Total. E é isso, cria até para mim, cria outros problemas durante o filme. Mas, em todo caso, cara, a Mia Goth arrebentou, viu? Mandou muito bem nos 2 papéis. Você tava falando aí do Del Toro, é um problema meio que conjunto também com o fotógrafo do filme, né? Sim, o Dan Lautzen, que fez com ele A Forma da Água, O Beco do Pesadelo e outros filmes também. Então você vê que é um cara que já trabalhava com ele. E você citou também figurino, direção de arte, a gente tem que mencionar, a gente não costuma mencionar, né, John, quem faz a direção de arte, muito difícil. Eu me lembro, assim, de cabeça lá no filme do Pantera Negra, né, que a gente mencionou, mas normalmente a gente não menciona, é a Tamara Deverell, que fez com ele também o Beco do Pesadelo, e aí, curiosamente, ela fez também o figurino de Priscila, que ela trabalhou com o Jacob Elord, né? Trabalhou lá com a Sofia Coppola e com o Jacob Elord, lá que ele fazia o Elvis no filme, né? No filme da Priscilla Presley lá, e aí veio a trabalhar agora de novo com a ator, ela é sensacional. Né? A figurinista é a Kate Hawley, que fez com ele o Círculo de Fogo, né? O Pacific Rim. E a gente tem que mencionar também a trilha sonora do Alexander Desplat, que a trilha eu acho que é um acerto assim monumental. Né? Ela consegue dar ali, consegue passar exatamente a emoção das cenas. Ela, né, o Ludwig Göransson, que é o cara aí do momento aí, que faz os filmes com o Nolan agora, que a gente sempre comenta que a trilha do cara para ouvir em casa no ouvido é espetacular, mas às vezes no filme ela meio que rouba a cena. Ela é muito alta, né? E aqui não, aqui ela casa perfeitamente com as cenas, cara. E os figurinos, as cores das cenas, você vê que as cores, cada cor combina com um determinado personagem. Você falou do vermelho, é muito a cor do Victor ali. Sim. Né? Então, tem muito isso. Os vestidos da Elizabeth são sensacionais, cara. E você vendo, eu não vou tirar aí, né, de vocês que não assistiram esse documentário, assistam o documentário que ele explica, junto com a Tamara, explica exatamente porque cada vestido tem aquela cor, aquele design. Então é muito, até a cor da galera da marinha, do navio, ia ser um azul mais diferente ali, eles botaram um azul mais claro, para quando chegasse a iluminação ficasse perfeito. O filme é quase todo formado em storyboard, isso também é sensacional, né? Você vê que tem tudo muito pensado ali, tem construção de maquetes, inclusive, né, daquela torre que você filmando ali, aí que é estranho, porque é uma maquete, então é uma coisa física, mas parece que é CGI, cara. Parece.
É estranho a iluminação. Eu não, aí mais uma vez eu repito, eu não sei quem assistiu no cinema se teve uma impressão diferente, mas a gente que assistiu de casa, ele tem muita impressão de CGI e para mim perde muito, principalmente naquela cena de explosão. E aí eu já queria entrar nas inspirações, John, que o filme teve, né? Uhum. Tem muito. Aí é que pega, porque o Barry Lyndon, ele tem inspiração em Barry Lyndon, tem cenas que é muito Barry Lyndon, mas o Barry Lyndon praticamente foi todo filmado com luz natural. E esse filme não, ele tem muita luz artificial. Muita. Inclusive tem nesse documentário mostrando do lado de fora, quando eles estavam ali na torre, a iluminação às vezes estava de noite chovendo, e a iluminação era tão forte que a pessoa que estava de dentro de lá parecia que era o dia claro, entendeu? E isso passa essa artificialidade para mim, que não era para passar. Eu tenho certeza que ele queria, até por ter inspiração no Barry Lyndon, ele queria passar muito Barry Lyndon. Tem muito de Amadeus também, né? Filme do Milos Forman também tem muito de Amadeus ali, né? E tem uma cena que tá o Jacob Elord ali, a criatura, no meio do nada, assim, que ele tá parado e bem centralizado. Isso, o Del Toro mise-en-scène também é outra coisa que o Del Toro é perfeito, né? Tem uma cena que ele tá sozinho no horizonte, assim, é muitos duelistas, cara. É o Keith Carradine ali. Você pega uma cena, eu não tive tempo, né, para tentar pegar uma foto da cena do filme lá dos duelistas, né? Filme do Ridley Scott, dos filmes, né, lá do começo da carreira do Ridley Scott começando ali, já faz um filme espetacular do Keith Carradine, né, o Harvey Keitel ali, aqueles dois, Harvey Keitel, personagem completamente louco ali, né, que fica o tempo inteiro perseguindo o personagem do Keith Carradine até o final da vida. E aí tem uma cena que é muito igual do Keith Carradine e do Jacob Elord ali, então ali casou perfeitamente. E tem também, né, John, até coisa do anime aí, eu queria que você falasse aí, que você vai trazer uma coisa bem bacana aí também. Sim, sim, porque o que acontece, né? Pra quem não sabe, o Del Toro tem participado bastante de reuniões e impactado bastante na obra do Kojima, que é um Ele cara tá até no dos... Death Stranding, não tá? Tá no Death Stranding, é um personagem lá dentro e tal, foi todo escaneado e tudo mais. Então ele tem passado um tempo bacana lá no Japão, na Kojima Studios. E, cara, eu achei muito engraçado porque a Unbox Japan, que é um estúdio lá de arte, que meio que cuida de alguns artistas dentro do Japão, divulgou recentemente, eu vou colocar as imagens aqui pra vocês enquanto a gente vai falando, deixa eu só aqui. Divulgou recentemente as artes conceituais da criatura, você pode ver que é uma coisa bem 1 para 1 assim, tá? O que foi feito na arte conceitual, o Del Toro colocou no filme, né? Tá perfeito um pro outro. E ele pediu, cara, simplesmente pro Yutaka Minoa, que é um diretor de arte do anime favorito do Guilherme Del Toro, que é o Vampire Hunter D, né? Ele fez também o Hanama, Hanama Meio, né? Hanamui Meio, eu não sei como é que pronuncia, que é um anime mega clássico também, de um rapaz que vira menina quando pinga água gelada nele. É uma subtrama bem engraçadinha, teve várias regravações, vários relançamentos, tem na Netflix para quem quiser assistir. Esse Hanama é bem engraçadinho, mas ele fez também a arte desse Hanama. O Vampire Hunter D, eu convido todo mundo a assistir, porque ele tem você consegue enxergar o cinema do Del Toro nesse anime, cara. Ele tem toda a vibe gótica, como o nome sugestiona, é um anime de vampiro, né? Então você tem a questão das criaturas e o design, você vê que o Del Toro sempre se inspirou bastante, é um anime bem antigo já. E ele pediu, cara, pro artista fazer uma arte conceitual, e ele foi bem claro, né? Porque a Unbox Japan perguntou pra ele: o que você quer, né? Quais são as instruções pra fazer esse Frankenstein? Você quer uma coisa mais original? Você quer? Ele falou assim: olha, só dê liberdade ao artista. Peça pra ele ver, ele com certeza já leu a obra, ele faz na visão dele, ele fez na visão dele, saiu essa criatura, né? Saiu esse monstro que ficou muito interessante. Como você comentou, ficou bem diferente. Eu acho que casou muito com o que é no livro, né? Porque no livro nunca é dito que ele tem a pele verdinha, os parafusos, se eu não me engano, na cabeça e na garganta, aquela linha. Não tem nunca, isso. Não tem nada disso. Tem alguns detalhes, cinema, né? Tem alguns detalhes que fala, que é o que eu vou até comentar, que é a questão do olho amarelado, que fala que ele tem um olho um amarelo meio opaco, e eu achei muito bacana, que foi uma moça do Twitter que falou,
que ele traz, o Del Toro traz esse olho amarelado nessas cenas que bate o reflexo. É como se fosse um Aí olho é com muito catarata. Blade Runner. É muito Blade Runner. Total Blade Parece Runner, um cara. replicante. Total, pode crer. E Pode você crer. olhar, John, tem muito a ver com o replicante também. A história, cara. Sim. Né, o que nos torna humanos? Né? Ter Uhum. alma e tal. O filme também tem essa discussão. Sim. E depois que você terminar a tua fala, John, eu queria também puxar um outro filme que eu não vi em lugar nenhum, mas que eu também acho que tem alguma inspiração ali. Então, aí ele trouxe essas inspirações para a construção do monstro, que inclusive outra coisa que ele puxa é a questão da pele apodrecida, que durante o filme vai passando, você vê que a pele vai ficando mais escura, porque realmente é uma pele que está se decompondo. Isso não casa muito com o que ele trouxe pro filme, que eu não achei muito interessante, que foi a coisa do monstro ser imortal. No livro isso não é dito, né? Eu lembrava de ser dito, mas não é dito em momento nenhum. Posso até confirmar depois, mas não é dito que o monstro é imortal, que ele regenera, que né, a morte é a inimiga Ele virou dele. Wolverine. Ele ganhou superpoderes ali no filme. Eu achei uma parada meio estranha, assim. Não é super, nossa, que absurdo, mas eu achei meio desnecessário, principalmente quando você tem essa parte técnica que você consegue reparar que a pele vai apodrecendo. Se a pele se regenera, mas ela tá apodrecendo, como é que funciona isso? Mas tudo bem, eu acho que é um grande acerto. Tem uma referência, antes de você comentar a referência, do que eu vi no Twitter também, que eu achei bem legal, não tive tempo de separar aqui, que é aquele finalzinho do filme, quando ele tá andando pro pôr do sol. Cara, eu achei... A galera colocou 1 para 1 assim, Lawrence na Arábia, muito parecido, aquele pôr do sol lindo lá no fundo, como você disse. Lá foi feito de verdade, aqui feito dentro de um estúdio, muito provavelmente, mas ainda assim é uma baita referência e ficou muito bonito. Cara, a questão que eu associei na hora, a galera aí dos anos 80 vai lembrar de um filme que passava muito no Supercine, chamado Marcas do Destino, que era um cara que tinha uma deficiência física, ele tinha um rosto deformado e tal. E é um filme com a Cher que faz a mãe do rapaz, e ele namorava, e aí ninguém queria, o menino não conseguia ter amigo e tal, por conta da aparência física dele, né? Diversos filmes já exploraram isso, O Homem-Elefante do David Lynch e tal, diversos outros filmes exploraram até melhor. O Marcos do Destino não é um filme muito bom, mas meio que me lembrou, porque no Marcas do Destino, o rapaz ele começa a namorar com uma menina que é cega. E aí, como ela é cega, a aparência para ela não importa. O que importa é do jeito que ela é tratada, o jeito que, né, o namorado a trata. E aqui o filme explora isso também quando a criatura faz amizade com aquele senhor cego. Sim. Né? Que ele não se importa com a aparência dele, vê que todo mundo vê aquela aparência grotesca, a primeira sensação é de repulsa na hora que ele está vendo lá, né? E aí também é muito bacana que ele traz a cena, ficou artificial? Ficou, mas a cena lá com o cervo e tal, né? Que ele vai dar comida pro cervo, e aí você vê que o cervo é bem artificial, né? Bem CGIzão. E aí depois eu vi que primeiro ele gravou com animais de verdade, depois tacou o CGI em cima só para movimentação. Você vê que a movimentação tá de um animal, mas a aparência não. Mesma coisa os lobos, né? A cena dos lobos. Mas aí ele traz meio que essa essência de, né, o animal e o homem que é cego, eles não estão preocupados com a aparência da pessoa, mas com o que ela traz de dentro ali, com a bondade, né, da pessoa ali, né? E aí o filme, a discussão do filme é toda em cima da questão do, né, o que é humano, né? Que se discute muito a questão religiosa, a questão da alma. Pô, ele não tem alma porque ele, né? Inclusive ele tem aquela coisa dos sonhos. Meus sonhos são fragmentados. Por que os sonhos são fragmentados? Porque ele é uma parte de cada pessoa ali, né? Mas o que torna aquele cara mais humano do que o Victor, por exemplo? Porque o Victor é muito menos humano de qualquer personagem desse filme, né? Ele é, cara, um ególatra ali, ele é repulsivo mesmo. Eu não tenho repulsa pela criatura, eu tenho repulsa pelo que é o Victor. Sim. Né? E aqui a gente tem que, desculpa te cortar, Edu, a gente tem que parabenizar o Jacob Elord, que consegue trazer um olhar de pureza para a criatura muito grande. Você consegue sentir a inocência. Saca isso? Você fazer esse monstro ser assustador e feio, tecnicamente é fácil. Ser intimidador é muito fácil. Agora você olhar e você sentir dó, né, de uma criatura de mais de 2 metros de altura, todo cheio de remendo, cara, não é um trabalho muito fácil. E ele consegue fazer isso muito bem. 10 horas de maquiagem, né? Nossa, ficou cara. 10 horas cada dia para fazer a maquiagem ali. E aquela movimentação corporal, eu vi que aquilo ali vem do teatro primitivo ali e tal.
Eu vi até algumas pessoas criticando, falando, isso aí não tem nada demais, a gente que faz curso de teatro aprende isso nas primeiras aulas e tal. Tem Parabéns. sempre alguém querendo desdenhar ali e tal. O filme tem inúmeras ressalvas, a gente ainda vai definir algumas aqui, mas, cara, quando acerta, também a gente não vai ficar fingindo Sim. que tem problema. Tem alguns acertos ali bem legais. A própria personagem da Mia Goth poderia ser mais bem explorada? Poderia. Mas ela é um contraponto perfeito, e é uma mudança do Del Toro, né? Porque o personagem, como você falou, John, no livro da Mary Shelley é bem diferente, né? Inclusive questão de parentesco e tal, né? E aqui ela é o contraponto perfeito para mostrar que quem é o monstro, que inclusive isso é uma coisa bem legal, porque quem não conhece o livro e tal, conhece muito por alto quem é o Frankenstein. Quando a gente vê, por exemplo, alguém fantasiado da criatura de Frankenstein, a gente chama de É Frankenstein. Ou aqui no Brasil, Frankenstein, né? nem Frankenstein, aqui no Brasil já é portuguesado, é Frankenstein. Né? Aqui no Brasil é o Frankenstein. Frankenstein. Você olha e fala, porra, é a fantasia do Frankenstein, né? Que é, como você falou lá, do visual do Boris Karloff, que é, né? Que é o parafuso no pescoço, tal, aquela cabeção e tal, aquele olhar meio, né? Parecendo um zumbi, a pele verde e tal. Mas aí sempre teve essa confusão. E aqui no filme, a personagem da Mia Goth, da Elizabeth, ela é para definir que quem é o monstro não é a criatura. Na verdade, o monstro, então, quando você chama o monstro de Frankenstein, em relação ao filme, você está correto, porque ele é completamente um Sim, monstro. sim. Inclusive, é dito isso literalmente, né? Ela fala: você é um monstro, porque ele é um filho da puta, cara. E aí, vamos entrar agora nas atuações. A gente está elogiou aqui o Jacob Elord, elogiou a Mia Goth e tal. O Christopher Waltz ali aparece muito pouco, mas eu gosto do personagem dele também e tal. Mas Complicado. o Christopher Waltz é complicado, porque o Christopher Waltz parece que sempre faz o mesmo personagem, assim, Exatamente. ele não Tá consegue sair preso, muito ele tá preso. do Hans Landa ali, sempre aqueles trejeitos ali, não consegue sair muito daquilo. Mas aí agora para mim é o calcanhar de Aquiles do filme aqui, que é um ator que eu sei que muita gente gosta, o pessoal do Star Wars aí então vai me xingar, mas eu tô acostumado a ser xingado pelo pessoal do Star Wars, até porque eu sou, né, tracker, né, então não tem problema. Mas é o Oscar Isaac aí, cara, que para mim, inclusive o Victor Frankenstein, que o Guilherme Del Toro queria construir, precisava de muitas nuances que estão no roteiro, mas que o Oscar Isaac, na minha Fica no modesta papel. opinião, ele não consegue atingir, porque eu acho que ele não é um ator tão bom quanto muitas pessoas acham. Isso, Edu, eu culpo em duas esferas, tá? Primeiro, eu acho que as mudanças que o Del Toro fez em relação ao livro, na questão do personagem do Del Toro, Do no Victor, né? personagem do Victor, foram grandes, cara. E isso, você aí, ó, daqui a pouco a gente vai falar do Cashback Gold, mas eu comentei logo depois que eu assisti o filme, eu comentei com o pessoal lá a gente foi começar a conversar sobre o filme lá, e uma das coisas que eu bati de cara, eu falei, cara, eu não gostei dessas mudanças que vão tendo no personagem. Não achei que ficou legal, não achei que casou, tá abrupto, tá estranho, tá faltando delicadeza ali. Depois a gente foi conversando, Edu, e a gente entrou num consenso comum que realmente foi o Oscar Isaac que faltou dar o brilho pra essa jornada do personagem. Mas, quando você lê o livro, eu li o livro entre Tá fresquinho. a sexta-feira, eu li no final de semana o livro. Cara, tem muita coisa que foi retirada desse personagem e precisava estar lá. Primeiro, o Victor, no livro, aqui a gente tem uma apresentação, inclusive, de um ator fantástico mostrando que é o pai dele e a relação tóxica que ele tem com o pai dele. Charles Dance. Exatamente, que é o pai que judia dele, você vê que castiga ele no rosto, né, dando varada no rosto do menino, e essa relação tóxica que ele tem, e que a mãe seria o afago da criação dele. No livro já não é isso. No livro ele é um garoto mimado. No livro todo mundo ama ele é a joia da coroa, é filho único durante um bom tempo da criação dele. Então você já tem isso. Ele é muito fã da mãe, gosta muito da mãe dele. Quando a mãe morre, é a motivação dele fazer o monstro de Frankenstein. Trazer, né, combater a morte, vamos dizer assim. E isso pra mim também se perde na história. Aqui ele quer agradar o pai. Ele Exatamente, ele quer mostrar que ele é um médico melhor que o pai dele. Isso pra mim já é uma falha grotesca, porque não vai se sustentando. Mais pra frente você vê que tem uma mudança que você falou, né? Porque foi tosco lá no começo. A questão também do relacionamento dele com a personagem da Elizabeth, que foi completamente alterada, né? O personagem do Harlander lá, do Sr. Harlander, que é o Christopher Waltz, ele não existe no livro.
e ele tem um papel fundamental aqui na história, né? Ele é o cara com sífilis. Inclusive, tem uma curiosidade muito bacana, Edu. Eu dou uma pausa aqui. Tem uma curiosidade muito bacana que são aquelas tábuas de Evelyn que ele comenta. Você sabe por que que ele é tão aficionado por aquelas tábuas? Não. Aquelas tábuas mostram no sistema nervoso para onde é como se ocorre a progressão da sífilis. Então é por isso que ele gosta tanto daquilo. Quando você olha um mapa da sífilis, como ela atinge o sistema nervoso, e você olha as tábuas de Evelyn, são a mesma coisa. Né? Então é uma referência bacana. Outra referência legal que eles fazem, como eu falei, a Elizabeth, ela seria uma irmã de criação do Victor, e eles acabam se apaixonando com o amadurecimento. E tem um momento, cara, no livro em que ele sonha que ele tá indo beijar a Elizabeth, né, a sua amada noiva, e ela se transforma no cadáver da mãe do Victor. Então ele começa a espelhar um pouco a mãe dele, que é uma pessoa que ele amava e sempre gostou, na Elizabeth, a Claire na Elizabeth. E é bacana porque o Del Toro, apesar de não fazer essa ligação direta no filme, ele contrata a mesma... Opa, deu uma travada aqui e voltou. Ele contrata a mesma atriz para fazer os dois papéis, né? Então você, em tese, tem esse espelhamento nos dois personagens. Então, cara, outra coisa, assim, que pra mim caga muito é o arco final de redenção, né? Que eu fui lendo o livro e eu falei, cara, não vai ter arco de redenção aqui. E realmente não tem. Então, assim, você tem uma barriga, né, mudanças drásticas na história do Victor, que o Oscar Isaac não acompanha de jeito nenhum, né? Que é essa coisa de eu tenho uma boa motivação, eu criei um monstro, eu quero matar o monstro, agora eu sou o monstro, agora eu te perdoo, você é meu filho, te amo, bênção, Deus te abençoe. E você fica tipo, tá, o que tá acontecendo? Né? Tem momentos, Edu, que parece que ele tá tentando flertar. E você fala, cara, você tá flertando? Mas você não devia ser odioso? O que você tá fazendo aqui? Pra mim, disparado. Apesar de eu não gostar nem um pouco do personagem do Highlander, até porque ele morre lá, você vê que ele aparece e some do mesmo jeito que veio. Ele é só pra justificar os corpos e a obtenção, o cargo financeiro pra construir, né, o laboratório. Aí, inclusive, é bem mal explicado, porque assim, não, você vai me colocar no corpo da criatura. Aí o Victor fala, não, mas isso não foi conversado. Cara, como é que tu investe milhões de dólares, né, de libras, e você não conversa, sabe? Não... Então o personagem pra mim foi muito mal escrito, foi só realmente pra tapar vários buracos que tem, que são indiferentes da história. E aí acaba sobrando pro personagem do Victor que o Oscar Isaac não consegue carregar, cara. Ele não consegue segurar esse personagem, essa é a verdade. Se fosse outro ator que realmente tivesse o tato e a sensibilidade, sabe? De ser o cara sensível, de ser o pai tóxico, sabe? Que tá espelhando a relação antiga do pai, de ser o cara, né? Que conseguisse carregar essa monstruosidade que é o Victor, eu acho que a gente estaria discutindo bem menos sobre isso agora. Já que teve um ator aí que fez um Drácula sensacional, Exatamente. né, que é o Gary Oldman, podia trazer o Gary Oldman para fazer o Victor Frankenstein. Já pensou? Acho que ficaria ali perfeito ali, conseguiria, acho que dar essa nuance que a gente ele ia tava gabaritar pedindo também o monstro verso aí, né, cara? Porque Né, fazer ia o ser- Drácula e o Frankenstein, ia ser bacana. E a gente vai ter um filme também do lobisomem aí, do lobisomem, werewolf. Robert Eggers, né? Que ele vai fazer aí. Ele fez o Nosferatu aí, que eu achei sensacional, né? Protagonizado pelo Aaron criticou. Taylor Johnson, Edu. Muita gente. Aí tem Ou esse vai ou racha, né? Ou vai ou mas- racha. Mas, cara, que é um filme que eu acho sensacional, o Nosferatu, achei muito bom, Não, assim, consegue a fotografia, então, desse filme é de lamber os beiços ali, eu vi no cinema, fiquei completamente encantado, eu queria ter visto o Frankenstein, mas infelizmente eu tô com o meu tempo, assim, muito reduzido para ir ao cinema e tal, trabalhando de segunda a sábado, tá complicado, mas eu queria ter visto no cinema, talvez eu tivesse impressão diferente de muita coisa do que eu assisti aqui, Provavelmente. né? Mas mesmo assim, eu até comentei com vocês lá no nosso grupo do Cashback Gold que eu me preocupo pouco com história e tal, quando a parte técnica é impecável, mas aqui mesmo a parte técnica me deixou assim um pouquinho. Tem um filme do Del Toro que pouca gente fala, muita gente não gosta, porque também fala a mesma coisa da história não ser tão boa e tudo mais, que é o Colina Escarlate, mas que, cara, design de produção, matéria de parte técnica, eu acho fenomenal. Eu gosto muito do filme lá do comecinho da carreira dele, o Cronos, né?
que é um Uhum. filme espetacular. Tem, cara, A Espia do Diabo, que ainda vou tentar te convencer um dia, John, porque eu sei que você não gosta de filme de terror, mas, cara, acho que seria um filme maravilhoso pra gente trazer aqui, porque trata de história, né, de guerra civil espanhola, trata né, Bacana. de, né, de filme de terror, muito bem feito. Ele, porra, é sensacional fazendo filme de terror. Porra, O Labirinto do Fauno também, na época do governo Franco, também, da ditadura do Franco, porra, que é Uhum. espetacular, e aí eu acho impecável. Eu sou apaixonado pelo Del Toro por causa da Espia do Diabo e por conta do Labirinto do Fauno. Depois que eu fui assistir o Cronos, eu assisti depois, não assisti ao mesmo tempo ali, eu fui assistir muitos anos depois, porque o Cronos, se eu não me engano, John, é de 92, né, por ali, mais ou menos. Uhum. Mas, cara, aqui a parte técnica não me chamou tanta atenção. Aí, mais uma vez, eu tenho que ser redundante, mas repetir. Não sei se por conta da compactação da Netflix, mas até a parte de mise-en-scène mesmo, tem algumas coisinhas ali que não é um masterclass do Del Toro, Sim. entendeu? E, porra, é um diretor espetacular. Cara, o que ele fez no Pinóquio, lá, que ele ficou anos e anos fazendo, porque a gente sabe que filme, né, de stop motion demora década para fazer, né? Uhum. É dificílimo fazer, era um projeto da vida dele, né? Ele, inclusive, ganhou o Oscar pela animação, é uma animação. E aí, John, é engraçado porque no Pinóquio, ele conta nesse documentáriozinho que Pinóquio e o Frankenstein são duas histórias que fascinavam ele desde criança, né? Então ele conseguiu realizar um Que sonho de legal. criança ali. E o Pinóquio, as mudanças que ele fez em relação à história, trazendo mais para a vida real ali, a questão da Segunda Guerra e tal, né? A Itália, né, na época aliada ali da Alemanha e do Japão, ele traz um contexto bem bacana que não tem no livro do Pinóquio e tal, mas que essa mudança eu acho que é muito mais benéfica ao filme do que aconteceu aqui no Frankenstein. Uhum. Algumas mudanças, algumas deram certo, outras nem tanto, né? Mas eu acho que no cômputo final, John, a gente conseguiu atingir ali uma parte bacana ali. E, cara, pelo que a gente está acostumado a ver de Netflix aí, que é um monte de tranqueira, foi uma coisa que me chamou a atenção e que está sendo gostoso a gente discutir aqui, porque tem muita coisa interessante, né? Sim, sim. Cara, é um filme rico em vários detalhes, assim, vários. Se você pegar. É que eu não quero entrar aqui pra gente ficar falando só também de roupa e de. Caraca. Outra parada Uhum, que é linda, cara, que eu não tinha nem anotado. Aqueles túmulos lá, aqueles caixões do pai dele e da sim. mãe. Pelo amor de Deus, cara, é muito bem detalhado, é muito bem feito. Você, Uhum, esse já, tu sente o peso, tá ligado? Tu não fala que é CGI, e não deve ter sido mesmo. uhum, Porque tu sente o peso da pedra, sabe? De uhum, tudo muito bem feito. Mas é um filme, Edu, como você comentou, ele tem um. Talvez ele não é o mais detalhado do Del Toro. Às vezes eu sinto mais peso num Jäger lá do Pacific Rim do que nesse navio ou na torre. uhum, Mas, ainda assim, você vê que o cara tem carinho em fazer essas uhum. coisas. Outra coisa que eu acho muito bacana, eu vi um pessoal comentando. Ah, nossa, a criatura parece aquele bicho, aquele bebezão gigante do Prometheus, Prometheus. né? Uhum. E por incrível que pareça, a obra do Frankenstein, né, o Prometheus moderno, né, ele Sim, tem esse, exatamente. esse Inclusive tem esse confronto, nome, tem esse exatamente. codinome. E ele Uhum, tem referência disso dentro do filme, Edu, que eu achei assim um esmero maravilhoso, que também olhando o Twitter e caçando coisas, eu vi um rapaz que comentou sobre isso, eu achei perfeito, que é a cicatriz. Porque dá a entender no filme que o Victor batia não só naquele momento que mostra, mas ele estava já tratando uhum, a criatura de uma forma péssima, né? E uhum, a Elizabeth, quando chega, toca na costela. Ele tem uma ferida na costela, cara. Que uhum. também, obviamente, tem a questão da cristandade, de ser a Remete a marca, Adão, né? né? E a marca que Jesus leva na costela, né? O Também. corte. Uhum, Mas também a Prometeus, né? Que uhum. tem a águia, vai lá e morde, E dá uma fica bicada comendo ali durante a exatamente eternidade, né? na Uhum, costela dele. E ele tem essa referência com Prometheus que a própria Mary Shelley fazia. Então, uhum, cara, é assim, é um esmero que você olha e fala, mano, teve um cuidado. Sabe, uhum, algumas coisas desandaram legal, mas uhum, você tem um cuidado grande em grande parte dessa produção, né? uhum, Principalmente aquele anjo da guarda dele que, né, bem bizarro, tem uma presença uhum, enorme, aquele fogo se alastrando o tempo todo. uhum, Eu só queria, cara, que realmente a gente tivesse, sabe, tido um destaque maior na personagem da Mia Goth. Eu acho que dava pra uhum, ter desenvolvido melhor, dava pra ter mostrado, nem desenvolvido, mas mostrado melhor ela, né? Tem uma referência muito legal que o pessoal estilista aí pegou
no Twitter também, eu vou colocar aqui pro pessoal ver, que é a roupa de noiva dela, que lembra, principalmente as faixas ali, lembra a noiva do Frankenstein, né? O filme antigo também. Que é maravilhoso. Inclusive, eu esqueci o nome dessa atriz, mas é uma excelente atriz. Ela tem um filme de tribunal maravilhoso, que pra variar eu também esqueci o nome. Mas eu vou, no grupo do Cashback Gold, eu vou levar lá. E cara, é sensacional, assim, é um cuidado muito, muito bacana mesmo. E pensar que a gente poderia ter Andrew Garfield, né, no lugar do Jacob. Eu também não sei se... Eu acho que não, eu acho que, assim... Eu acho que é muito, sei lá... A presença física do Andrew Garfield, eu acho que não seria... a mesmo impacto que foi a do Jacob. Porque o Jacob, ele é muito grande. Né? Ele é um cara alto pra caramba. E o Andrew Garfield já não é. Né? E o Andrew Garfield já tá ficando um pouco mais velho. Então ele já não é tão fino. Né? O físico dele já é um pouco mais bagaçado. Então acho que não teria o mesmo impacto. Tem gente que não gosta desse ator. Eu acho que ele fez um bom trabalho, cara. Tô ansioso aí pra ver se ele... pra onde que ele vai se desenvolver no cinema. Né? Porque é um cara que tá tendo muita chance. Fez esse Elvis do filme do Priscila, né? Trabalhou com o Del Toro agora, tem trabalhado... com o Emerald Fennell. Exatamente, tá trabalhando em vários projetos. E ele disse, uma coisa que ele postou no Twitter recentemente, que ele falou, Edu, que foi pra galera assinar o Cashback Gold, cara. Olha que sensacional. É isso aí, mostrando cara. É monstruoso. Se você não assinar, é uma monstruosidade. Exatamente. Se você não assinar o nosso Cashback Gold, essas discussões que a gente tá tendo aqui, começaram lá no nosso grupo do Cashback. Então você já teria ali uma van premiere ali, né? Antes do episódio, a gente já estaria discutindo aqui, né? Você tem ali né? A discussão começa antes e se prolonga depois do episódio. Tem muito disso também, né? A galera lá tá empolvorosa, né, John? Porque tá lançando aí pelo Brasil inteiro o Agente Secreto. E temos a galera de Recife no nosso grupo, né? Aninha, nossa antiga editora, o Caio, né? A galera de Recife lá, né? Que, porra, então vestiram a camisa legal, porque, porra, o filme falando do estado deles ali, da cidade deles. Então é muito bacana. A gente, né, também tá muito feliz aí com a repercussão que o filme tá tendo, né? O Agente Secreto aí, com toda certeza, vai estar no Oscar ali, concorrendo em mais de uma categoria. Né, vai ser bem bacana. E o Kleber Mendonça tá acertando bastante aí, né? Bacurau é sensacional. Retratos Fantasmas, quando lançou, foi o meu filme favorito daquele ano, que é um baita de um documentário. Para quem ama cinema de rua, então, ele sempre que tem a oportunidade, ele tá falando do Cinema São Luís, lá de Recife, né? Que é um baita de um cinema de rua que foi reformado agora. Né, é um personagem de todo o filme dele ali também, né? A cidade de Recife ali e tal. Então é bem bacana, né, essas discussões que a gente tem, e é muito fácil de assinar, cara. Muito fácil, a partir de R$5. Olha aí. Muito baratinho. Lá no catarse.me/cashback, cartão de crédito ou boleto. Lembrando que é uma assinatura recorrente, né? Você todo mês vai pagar ali pelo menos os R$5. E aí você entra pro nosso grupo do Telegram e escolhe um episódio que você queira ter, que ainda não foi lançado. Você escolhe aí, a gente tá falando hoje do Frankenstein, você pode falar, pô, eu quero lá o Frankenstein lá do De Niro, lá, né? O Frankenstein de Mary Shelley, né? Você pode ter outros filmes ali. Não, vocês falaram aí do Drácula de Bram Stoker, eu quero o Drácula do Coppola aí. Eu queria até coragem pra reassistir esse filme, hein? Que é um filmaço também, porra. Eu quero o Frankenstein lá do Boris Karloff. Né? Quero o Jovem Frankenstein, né? Com o nosso Gene Wilder lá, porra. Então, a gente pode trazer o que você quiser aqui. Basta você se associar a gente aí, assinar e fortalecer o nosso trabalho, né? Trabalho aí de mais de 4 anos, né? Estamos entrando aí no 5º ano, né? Começando 2026, no 5º ano do Cashback, né? Projeto já bem longínquo aí, de mais de 200 episódios no Spotify, né? Tem bastante coisa aí já no YouTube também, né? Recentemente passamos aí de 1.000 inscritos. Muito obrigado aí a todos que estão seguindo a gente, continuem seguindo aí e assistindo bastante nosso conteúdo e compartilhando. E você, R$5, aí você fala, Edu, mas beleza, R$5, mas recorrência, assim, todo mês é complicado, porque, pô, meu salário é muito apertado, eu ganho pouco, ganho salário mínimo e tal. Não tem como. Mas é fácil também, às vezes você tem, sei lá, R$10, R$15 no mês, você pode ajudar também, e é fácil também. Só ir lá no nosso Pix, no pcashback@gmail.com, você ajuda e já entra pro nosso grupo,
vira um cara feliz e vai estar falando da coisa que a gente mais ama, que é cinema, né, John? É isso aí, Edu. Coisa mais fácil, mais simples do mundo. Não precisa descobrir a centelha da vida, não precisa descobrir nada disso. É a forma mais tranquila e a gente agradece. Que eu tô acostumado com a câmera virada pra cá. A gente agradece e muito a sua ajuda. Beleza? Mas eu acho que é isso, Edu. Tem um ponto, cara, que eu queria trazer. Eu deixei ele meio en passant, mas eu acho que deve ser a mudança mais grotesca dentro do filme para a obra literária da Mary, que eu acho que muda inclusive um pouco a mensagem do filme, que é a redenção no final. Né, que você tem, e isso é muito bacana, porque no livro, para você que não leu o livro, realmente é da mesma estrutura que tá no filme. Você tem o barqueiro, né, o cara do barco lá, que tá tentando explorar aquele mar gélido, aparece o Victor, ele encontra o Victor, e o Victor conta o lado dele da história, depois, né, numa inversão de expectativa animal, aparece a criatura, e a criatura conta o lado dela da história. Diferente do filme, né, a criatura realmente conta desde o começo a história, vai passando bonitinho. Aqui eu acho que o Del Toro, e faz isso bem, ele dá uma né, vamos ir aos poucos aqui para pular logo para a cena da vila, lá onde ele encontra o cara cego, o senhorzinho de idade cego lá. E só que no final, o que acontece? Fica um jogo de gato e rato do Victor procurando a criatura para matar, porque a criatura não tem essa imortalidade e ele vai caçando e a criatura fica brincando com ele, né? Deixa, ó, tô aqui, não tô aqui, aí foge, deixa uma pista, não sei o quê. E o que acontece? O Victor, ele é um monstro, ele é o simbolismo do ego, sabe? Da pessoa ruim, da pessoa que não teve remorso nenhum e ele quer matar a criatura que, por seu lado, simboliza bondade. Né, uma criatura grotesca, feia, no livro fala que você não consegue olhar por muito tempo porque ela é muito feia, só que ela é boa, né, cara? Você consegue sentir bondade nela. Só que no livro, cara, ele morre com esse ódio. Né? O Victor, ele morre mostrando que, cara, o ser humano é ruim, e a partir do momento que você dá na mão do ser humano esse poder de ser Deus, né, de criar um outro ser humano, ele vai mostrar que na verdade ele é ruim, ele não é tão bom quanto o criador que está no céu, vamos dizer assim. Né? Ele na verdade é um ser horroroso. E ele morre passando essa mensagem. E aí a criatura, ao saber da morte do Victor, isso é muito bem narrado no livro, é muito sentimental esse conto, porque ele chora, Edu. A criatura chora, mostrando que mesmo com a crueldade do Victor, ela consegue ter bondade e ver um lado bom no Victor. Então ela chora pelo simbolismo do criador. Tem uma mensagem muito bacana. No livro, não. No filme, não, desculpa. O Del Toro coloca um arco dele de redenção, que ele tira totalmente dele, que é uma marca do Del Toro, ter esse sentimentalismo de mostrar esse outro lado das criaturas. E para mim, cara, não é legal, não casa, porque é muito fácil, Edu, você ser bonzinho e pedir desculpa sendo o pai da criatura depois que você tá todo esbagaçado, todo morto, olhando uma criatura de 2,5 metros na sua frente. Todo mundo fica bonzinho, entendeu? É muito mais fácil. O que seria difícil? Se ele morresse no ódio, entendeu? Se ele morresse mostrando quem ele realmente é, entendeu? Aquele cara cruel, horrível. E aí o Del Toro opta por uma redenção que eu particularmente não achei legal. Eu acho que não casa bacana com o filme, a criatura vai andando o deserto de gelo, né, afora, assim, é bonita a cena, mas eu achei bem anticlimático com o que a autora queria e com o que o próprio filme estava se propondo, assim, essa redenção dele, ai, meu filho, eu amo você, e a criatura chorando, né, meio que se reconciliando, eu achei isso aí bem pai. Eu não sei a tua opinião, Edu. Eu sempre prefiro o final pessimista, até porque eu sou extremamente pessimista. Mas que você fala, depois de ver o documentário, John, eu entendi. O Del Toro tem disso, de colocar muito toque pessoal nas coisas do filme dele. E ele comenta sobre a relação dele com o pai. Ele fala que se o filme tivesse sido feito em outro momento, teria até mais da relação dele com o pai dele. Talvez tenha sido isso. Talvez essa redenção do final não seja o Victor falando com a criatura, mas o pai do Guillermo Del Toro falando com o filho. Entendeu? Talvez tenha um pouco disso ali. Ele quis meio que uma reconciliação através do cinema com o pai, que eu não sei, eu não pesquisei nada da relação do Del Toro com o próprio pai ali, eu não sei nada, mas eu só vi esse comentário dele no documentário e talvez
eu deduzo, né, John, que talvez seja por isso, dessa relação dele com o pai. Então, meio que ali naquela parte, o Del Toro mandando, o pai do Del recado Toro pro mandando um pai. recado pro filho ali, né, eles querendo meio que uma relação muito pessoal ali. Talvez seja isso. Olha que curioso. Então você gostou do final bonitinho e alegre, feliz para sempre. Eu nem E gostei eu que sou o tanto. cara que gosta do bonitinho, preferi um Vou pessimista. te Olha aí. falar, eu nem gostei tanto, não, mas eu meio que entendi, sabe? Entendeu, você entendeu, É, entendi. eu acho que para fazer final, assim, o Justificou Spielberg é pra você. melhor. Eu acho que o Spielberg, que o pessoal reclama muito, acho que o Spielberg é meloso no final, tal, mas Aham. eu acho que o Spielberg dá tirando lá o que o Thiago Teno aí, que é nosso assinante, sempre fala do Guerra dos Mundos, e ele fala, ele fica me zoando por conta do Guerra dos Mundos, que eu acho um filmaço, né? Uhum. A gente gosta bastante, mas que o final a gente não gosta, a gente comentou isso no final, que o final é meio descasado com o que tá acontecendo, né? Porque Uhum. meio que não tem nada a ver. E aqui o Del Toro também dá esse tom melodramático ali no final, que acho que pesou um pouquinho a mão ali, poderia ter sido a gente entende, mas a Sim. gente está aqui, né? É aquela coisa que a gente sempre fala, a partir que a obra sai do autor, né? Não é mais Estamos dele, aqui pra criticar. Né? a gente julga da melhor forma que a gente acha aqui, Isso né? aí. Com as nossas experiências de vida. Mas eu acho que não estraga, não chega a estragar o filme. Eu fico muito feliz. É melhor dar dinheiro na mão do Del Toro do que na mão do nosso Zack Snyder, né? Total. É muito melhor você dar na mão de um diretor que vai te trazer coisas boas e uma discussão muito melhor. Se a gente fosse fazer um episódio do filme do Zack Snyder, desses últimos que estão lançando, não do Watchmen, que deu um episódio bem bacana, mas dos últimos filmes dele, Esse seria Star um Wars episódio pirata dele aí. seria um episódio de 8 a 9 minutos ali. Não daria para falar muito. Ia ter que fazer dos 4 filmes dele, dos últimos 4 filmes. Já ia pra ser sair alguma difícil porque coisa. teria que assistir, e isso por si só já seria um baita do Eu fiz empecilho. um vídeo do último filme dele, cara, foi difícil tirar 5 minutos ali de Olha vídeo. aí. Foi difícil. É um vídeo que tem bastante audiência, que o pessoal gosta quando a gente fala mal também, é bem bizarro. Uhum. Né? Mas aqui eu fiquei feliz de ter um filme do Del Toro, cara, com apuro, que o Del Toro é um cara que sempre que faz alguma coisa eu quero assistir. Né? O pessoal reclama muito da Forma da Água, que não é um filme bom, eu acho um filme sensacional também. Né? Eu entendi muito bem o que ele quer mostrar ali através da fábula, e eu acho muito bom. Aqui temos as nossas ressalvas, que a gente discutiu aqui no episódio, mas é um filme do Del Toro, cara. Então, Eu acho que é super divertido. Assim, acho que né? tem que assistir, vai conferir, E se vá você tem assistir o Netflix, resto. inclusive. E assista o resto aí, assista Hellboy, assista o Pacific Rim, assista Labirinto do Fauno, Cronos, né? Colina Escarlate, tem um monte de coisa boa aí. Uhum. Assista as coisas do Andy Muschietti aí, que também Exato, né, é o pupilo dele aí, que fez Assiste o It. Flash. Não, o It, o primeiro é bacana, o 2 já é bem fraquinho, e agora ele tá dirigindo a série aí que eu tô curtindo aí. Né, o Bem-vindo a Derry, eu tô curtindo bastante, até porque eu sou apaixonado por esse universo do, né, Você do gosta do Stephen King, né? Eu sou apaixonado, e tem o Dick Hallorann lá, que é o personagem aquele senhor negro que tem no Iluminado, né? Uhum. Ele é um dos personagens que estão aí no Olha Bem-vindo a aí. Derry, né? Ele já esteve lá no Doutor Sono também, é um personagem recorrente ali, desse universo, né, do Stephen King ali, então vale a pena ali também assistir. Fica de dica aí para quem não está acompanhando esse universo do It aí também. E o Del Toro, é sempre um prazer aí falar sobre qualquer coisa do Del Toro, porque é um cara que ama cinema. O discurso que ele fez, né, John, quando ganhou o Oscar lá da animação do Pinóquio, ele falou uma coisa que a gente concorda aqui 100%, que a gente já comentou, que animação não é um gênero de cinema, mas é um meio de se contar a história. Então, eu acho essa frase sensacional e casa muito bem com o que a gente tem de visão de cinema, né? Então, um cara que é apaixonado por cinema, é um nerdzão, né? Apaixonado por games. Inclusive, na casa dele tem muita coisa de que foi utilizada para o design do filme, coisas do Frankenstein. Sim. Né? A Mary Shelley também, a gente tem que falar aqui, antes de terminar, falar da Mary Shelley, que é uma escritora que formou essas bases aí, né, da ficção científica, né? A mulher é sensacional, e pensar que o livro foi escrito numa brincadeira, né? Eles estavam na casa lá e resolveram fazer um concurso de histórias de terror e tal, e aí ela conseguiu fazer o Frankenstein. Depois ela teve uma revisão, mais de 10 anos depois ela deu uma aprimorada na história, que é essa versão definitiva que a gente lê hoje em dia, mas é uma baita de uma escritora aí também, cara, né? E uma mulher, cara, a mulher naquela época ter, né?
né, ter esse peso que tem até hoje ali é de se louvar. Então, e Frankenstein eu sei que é a história favorita de muita gente, cara. É a leitura favorita de muita gente que eu conheço aí, que gosta de cinema, que gosta de literatura também. O livro é algo realmente muito É fantástico, maravilhoso. convido a todo mundo a ler. Até por Uhum. experiência, é um livro que tem que ler, galera. Se vocês, assim, prezam pela literatura de algum modo, tem que ler Frankenstein alguma vez na vida. Se A, a, você tem empecilho, tem vários audiolivros aí fácil pra uhum. também, se você A gosta. Black Friday agora, que tá, né, rolando aí um monte de promoção, eu vi que a Amazon tá com um pacotão aí, vendendo Drácula de Bram Stoker, vendendo Olha aí. o mesmo pacote o Frankenstein, e tem outros também, que eu não me recordo agora, mas tem acho que uns 4 livros ali, bem importantes ali da literatura, e que vale a pena aí adquirir, e tá baratinho, se eu não me engano, está uns R$40, Olha aí, R$50, vale a pena. todos os livros ali, vale muito a pena. Isso aí, Edu. Bora. É isso? É isso. Beleza. Muito obrigado a vocês aí que ficaram até aqui. Assinem o Cashback Gold, que ajuda muito a fortalecer o nosso projeto aí. A gente a continuar produzindo conteúdo aí para vocês bem bacana. Beleza? Nos encontramos aí na próxima semana, falando de outro filme aí. Melhor ou pior, mas estaremos sempre aqui, né? Falando de cinema, que é o que a gente ama. É Beleza? isso aí. Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu! Tchau!